Eu sou Eblin Farage, professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. E eu estou aqui para apresentar o trabalho do Luto à Luta, que fala da organização do Grupo Mulheres em Movimento da Maré. Esse é um trabalho, é um artigo produzido a partir de um projeto de pesquisa que tem um nome similar, né? Do Luto à Luta, a organização de mulheres no conjunto de favelas da Maré. Primeira questão importante a ressaltar é que esse trabalho no Brasil é realizado dentro de um conjunto de favelas chamado Conjunto de Favelas da Maré. A Maré ela é formada por 16 comunidades e ela tem cerca de 160 mil moradores habitando, dividido entre essas 16 comunidades. Ela ficou localizada próxima à zona da Leopoldina, próxima ao centro do Rio de Janeiro, né, próximo ao aeroporto internacional da cidade do Rio de Janeiro, e é uma favela ao lado de uma das maiores universidades públicas do nosso país, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A caracterização do território é importante para mostrar um pouco da relevância de estudar e de dar visibilidade à temática da violência do Estado em relação à população empobrecida do Brasil, né? No caso específico dessa pesquisa, ela é uma pesquisa realizada com mulheres que são vítimas da violência armada do Estado. O que é isso, né? São mulheres que têm filhos, maridos ou entes queridos que foram assassinados em operações policiais ou em conflitos ou incursões da polícia na comunidade, e às vezes nem na comunidade, às vezes fora da comunidade. Fazer o estudo sobre essa realidade, né, sobre essas mulheres que nós consideramos que são vítimas do Estado brasileiro, é considerar que existe um marcador central nesse processo de violação de direitos, de assassinato, que é a questão racial, né? No Brasil, a questão racial ela é profundamente forte, ela é estruturante do capitalismo no país, e ela tem marcadores profundos, né? Então, a maior quantidade de jovens que são assassinados pela polícia são os jovens negros de periferia, né? No Brasil, a gente passa a ter um ciclo de organização desses familiares que se organizam em busca de algum tipo de reparação por parte do Estado. E se organizam também como forma de tentar levar a vida, né? Continuar sobrevivendo, apesar do sofrimento que é perder um ente querido, na maior parte das vezes, de uma forma absolutamente violenta, né? Como são os assassinatos, as mortes, as execuções que são realizadas, sejam a partir da ação direta do Estado ou pela própria inoperância do Estado. Então, no Brasil, nós temos 3 ciclos de organização desses familiares. Em sua maioria, são mulheres que se organizam para reivindicar do Estado seus direitos e algum tipo de reparação e dar visibilidade ao que aconteceu aos seus filhos e aos seus entes queridos, né? Mas essa organização ela começa ainda na década de 90, quando no Brasil começa a se ter aquilo que a gente aqui chama de chacinas, né? Que são assassinatos de muitos jovens ou de crianças, né? Ou de adultos em determinados territórios. E na década de 90 nós tivemos duas grandes chacinas, uma que foi a chacina chamada como Chacina da Candelária, que foi o fato de um grupo de pessoas armadas chegarem e começarem a atirar em jovens que dormiam nas ruas, né? A Candelária ela é uma igreja no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? E esse foi um evento que acabou ficando muito conhecido mundialmente. Ainda na década de 90 nós tivemos uma outra grande chacina, que foi a chacina de Vigário Geral, que é uma outra comunidade que nós temos, que também alguns jovens foram assassinados pela polícia, depois em Acari, uma outra comunidade. Então, a partir dessas chacinas, começam alguns familiares a se organizarem para reivindicar a reparação do Estado.
Infelizmente, como as chacinas elas se proliferaram, né, não só no Rio de Janeiro, mas em várias capitais do Brasil, infelizmente se tornou comum a organização de mães de mulheres vítimas de violência armada do Estado contra o Estado que assassina, né? No Rio de Janeiro nós temos muitos grupos, e o grupo que nós acompanhamos, que nós estudamos, é o grupo de mulheres da Maré, né? Então esse grupo de mulheres é um dos grupos mais recentes que se organizou, com mulheres, se organiza no início de 2021, mais ou menos. Essas mães começam a se organizar e elas têm muita dificuldade nessa organização, porque não é fácil, não só a organização não é fácil, como a busca de apoio para que elas se organizem, e também é muito difícil enfrentar a máquina estatal, o poder do Estado, né? Então elas começam a se organizar com o título de Mães da Maré. Esse grupo de Mães da Maré, ele persiste até hoje, mas algumas dessas mulheres também decidiram organizar um outro espaço, do qual nós construímos junto com elas, né, enquanto universidade, enquanto projeto de extensão, e em parceria com uma ONG local chamada Redes da Maré, né, uma organização não governamental que tem mais de 30 anos, seus dirigentes têm mais de 30 anos de experiência nas comunidades da Maré. Então, com o apoio dessa instituição e da universidade, da UF, a gente então dá início a esse grupo chamado Mulheres em Movimento da Maré, né, que reúne mulheres vítimas de violência armada do Estado, mas mulheres vítimas de outras violências do Estado. Então, mulheres que têm entes encarcerados, né, injustamente, mulheres que foram encarceradas, mulheres que vão ter os seus direitos violados no não acesso à saúde, à educação. Então, a gente contribuiu para a formação desse grupo de mulheres, e hoje a gente faz um acompanhamento sistemático dessas mulheres. É um acompanhamento que consiste no quê? Consiste numa perspectiva de formação mediada pela educação popular, e consiste também no levantamento de dados e informações a partir da metodologia da pesquisação. Então, é a partir desse vínculo com as mulheres que nós vamos levantando informações sobre a sua realidade, na busca de potencializar a organização coletiva dessas mulheres, para que juntas elas possam fazer os enfrentamentos necessários ao Estado, né, exigindo reparações. Quando a gente está falando de reparação, a gente está falando de quê? A maior parte dos casos de assassinato por policiais na justiça, eles não vão a cabo, né? Ou são processos que demoram muitos anos, ou são processos que, quando chegam a julgamento, em sua maioria, tem os autores, né, os policiais, né, os autores do assassinato, inocentados. Então, se os autores do assassinato são inocentados, essas famílias não conseguem receber por parte do Estado nenhum tipo de reparação. Algumas vezes, até nos casos em que há condenação, o Estado também é muito moroso na reparação, né? Então, essa é uma questão muito central para o trabalho que a gente desenvolve e para a pesquisa que a gente desenvolve com essas mulheres. Essas mulheres, por conta da violência que elas passam, elas acabam desenvolvendo um conjunto de adoecimentos que requer tratamentos, né? Tratamento psicológico, mas tratamento de outras enfermidades que elas acabam sendo acometidas, dado ao estresse, mas, sobretudo, porque, apesar de sofrerem o estresse e a violência, essa violência mais drástica, que é o assassinato de um ente querido, essas mulheres são cotidianamente violentadas porque elas continuam a residir nesse território de favela, né? Então, esse ano, por exemplo, nós passamos por
15 dias ininterruptos de operações policiais no conjunto de favelas da Maré. O que significa uma operação policial? Significa que as Forças Armadas do Estado, a polícia, ela entra na comunidade, né, com diferentes justificativas, e ao entrar, como ela entra de uma forma muito violenta, com aquilo que a gente chama de caveirão, que é um carro blindado, com muito armamento, tiros, nesses dias todas as instituições públicas dentro da comunidade, por exemplo, são fechadas. Então, as escolas fecham e as crianças não têm como estudar. Os postos de saúde fecham. Então, todas as consultas, elas têm que ser reagendadas. Então, isso vai acelerando e intensificando o ciclo da violência que essas mulheres viveram. Elas vivem uma violência drástica e elas não têm uma reparação, como elas são revitimizadas cotidianamente. Então, a cada dia de operação, nós temos as mulheres num profundo movimento de adoecimento, porque elas rememoram muitas vezes o que aconteceu com os filhos, né? Algumas dessas mulheres tiveram filhos perdidos por pura inoperância, né, de fato, do Estado, né? Nós temos um caso que ele é muito emblemático, que é de uma mulher que perde o seu filho de 13 anos porque o filho era surdo e a polícia entrou, ele não escutou e ele recebeu um tiro pelas costas, né? Então, são de fato situações de violência irreparáveis. Nós entendemos, enquanto universidade, que dar o apoio à constituição de um grupo organizado, fomentar esse trabalho, potencializar a organização coletiva e dar visibilidade às histórias e ao cotidiano de violência vivido no conjunto de favelas da Maré é essencial, né? Nós estamos agora, nesse momento, além do trabalho cotidiano que a gente faz, construindo um livro com as histórias de luto, mas também com as histórias de luta dessas mulheres, né? E a ideia é que a gente possa tá avançando na pesquisa, realizando e construindo esse livro que tem sido aí feito e pensado de forma muito, muito coletiva com as mulheres, né? Então, a gente vem aqui muito para dar visibilidade a uma situação extrema de violação de direitos humanos que acontece no conjunto de favelas da Maré. Infelizmente, não só na Maré, mas em várias outras favelas do Brasil, né? E partilhar essas experiências, né? Mostrando também o potencial que a universidade pública tem de dialogar com a realidade da população, nós compreendemos que é um dos eixos centrais de tarefas do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Favelas e Espaços Populares, que é um núcleo que eu coordeno junto com outra docente e que tem um conjunto de estudantes de graduação e de mestrado, né, que conformam as pesquisas, todas vinculadas a territórios populares. Então, a gente veio aqui partilhar essa experiência com vocês.